Marina Falcão, que é mestranda do programa de pós-graduação em Linguística da UFC, e ela vem falar hoje aqui para a gente sobre hiperlinks e a construção de sentidos nos tecnotextos. Muito obrigada, viu, Marininha, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por ter vindo aqui. Vai ser bem interessante a gente falar sobre hiperlink, ainda mais daquele texto maravilhoso que a gente traduziu dessa Emer. Eu espero que tenham tido a oportunidade de ler esse texto, que ele é muito bom. É um capítulozinho só do livro dela, na verdade. Né, Marina? Oi, gente. Vocês conseguem ver a tela completa? Sim. Não, Sim. deixa eu só ver como é que tá aqui. Não, Marina, tem ali do lado esquerdo, tá lá Né? ainda, é. Pronto. Pronto. Acho que agora deu certo, né? Deu. Tu tá apresentando online, é, Marininha? Tô, Marizinha, porque tem vídeo e eu tô com medo de não apresentar, né? De não passar. Tá certo. Pois bem, gente, prazer, meu nome é Marina, né? Boa tarde a todos vocês. Sou mestranda em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Essa é a minha primeira apresentação, depois de tudo que aconteceu no início desse ano, né? E eu vim falar um pouco sobre meu projeto de dissertação, que é sobre hiperlink e sua função na construção de sentidos nos tecnotextos, tá? Tenho como coorientação a professora Evandra, que me acolheu muito e que está me ajudando aí nesse processo de escrita, né, com orientações super pertinentes e que estão aí me guiando para qualificação aí no próximo mês, tá? Então, aqui eu já fiz até o convite na minha banca, né, a professora Marisa fará parte da minha banca, juntamente com o professor Franklin, e queria agradecer a todos vocês que aqui estão nessa apresentação, que é a primeira, já para eu falar um pouco do que eu vou fazer no meu projeto, tá? Ah, pronto, o percurso da nossa apresentação de hoje, ele vai se dar pelos objetivos. Eu tenho 4 objetivos no meu projeto, certo? Mas eu só trouxe 2 aqui, que são os que eu considero que é de extrema urgência para a gente discutir um pouco. Gosto muito de ouvir vocês, porque é a partir das reuniões do protesto, desde 2021, quando eu participo, que vem as minhas ideias de pesquisa, de escrita, de artigo, então eu tenho vocês aqui como minha família mesmo, então é daqui que surgem uma boa parte das minhas análises, né, do que eu penso sobre a linguística textual com a interface na análise do discurso digital, né. Eu vou trazer uma introdução do capítulo, né, que foi compartilhado com vocês, que eu tive o prazer de traduzir juntamente com a Marizinha e com a professora Mônica. E aí, essa dicotomia, né, que ela apresenta sobre o texto impresso e o texto digital, aí a gente já vai adentrar a questão da hiperlinkagem, o que ela considera como essa retórica do texto digital, e aí a gente vai começar com o panorama, né, do meu projeto de dissertação e os exemplos que eu vou abordar nele, tá? Então, como objetivo dessa apresentação e da escrita também do meu projeto de dissertação é investigar a hiperlinkagem quanto à sua concepção, caracterização, funcionalidade e implicação na e para a construção de sentidos de tecnotextos no TikTok. A priori, né, eu ia trabalhar com o YouTube, mas conversando com a professora Wanda, né, eu apresentei o TikTok e a gente viu que era um ecossistema que ia nos render bastante análises. Então, já, né, a gente já vai se adentrar a esse ecossistema, e caracterizar os tipos de hiperlinks que estão presentes nesse ecossistema, né? E é isso, vamos aqui para o próximo. Então, como introdução, a gente tem aqui a Saemer, né? A Saemer é a Alexandra Saemer é uma professora da Universidade de Paris 8, e ela não se debruça, né, pela linguística, ela tem como foco de estudo a análise a semiótica social
e a literatura digital, né? E aí, esse livro dela aqui, né, Retórica do Texto Digital, Figuras de Leitura e Antecipações das Práticas, tem como objetivo explorar a retórica como um conteúdo digital, né, analisando como textos apresentados em tela de computadores influenciam e moldam as práticas de leitura, porque ela teve essa iniciativa já dessa escrita, de como as pessoas vão moldar esse tipo de leitura e de escrita por meio de um dispositivo eletrônico. Porque em 2015 teve essa ascensão dos textos em PDF, da criação de iPads, coisas assim, equipamentos que são muito úteis para a gente no dia a dia, né? Então, por exemplo, o livro da Pavô tem mais de 300 páginas. Andar com ele dentro da bolsa é muito pesado, né? Então, é, a gente acaba baixando ou comprando, né, via Kindle lá na Amazon e consegue é, comportar tudo em um dispositivo que a gente cabe na palma da mão, na bolsa, não pesa, né? Mas como é que vai ser essa leitura desse tipo de dispositivo? Será que vai ter alguma vai ter alguma interferência? Como é que as pessoas vão fazer essa leitura, né? E aí, essa autora, ela ressalta a importância de atender às figuras de leitura, que são os potenciais efeitos de sentido gerados pelos textos digitais, impactados por elementos como o hiperlink, né? Então, como é, como é que as pessoas, hoje em dia, fazem essa leitura com a presença de elementos tecnolinguageiros que fazem com que ela possa pular de um texto para outro e, assim, não ter uma concepção por completo daquele texto primeiro. Pode falar, Marizinha. Ei, Marinha, eu estava aqui pensando sobre isso mesmo, né? Da preocupação dela a respeito da leitura desse texto digital, né? E eu acho que um dos seus objetivos, eu não sei se você disse que não mostrou todos, né? Mas aí eu fiquei pensando, um dos seus objetivos poderia ser analisar o uso desses hiperlinks, né? Nesses textos digitais, né? Como o uso desses hiperlinks, né? Transforma a experiência de leitura e, consequentemente, a construção de sentidos, né? Uhum. Aí você pode pensar também nas estratégias retóricas que emergem dessa interação. Entendi. Não sei se A você gente está vai entendendo. trabalhar. Deixa eu falar de novo. Vamos Tá. ver. Elaborar melhor, certo, Vandinha? Esse objetivo aqui que eu estou pensando, que é analisar, ou analisar, ou você pode usar até outro verbo, eu não sei. Ou mostrar, né? Analisar como o uso de hiperlinks em textos, nos tecnotextos, né? Transforma a experiência de leitura e construção de sentidos. E aí você pode destacar as estratégias retóricas que emergem dessa interação. Entendi. Oi, Alena. Não, entendi. Fala, Alena. Oi. Mal cheguei, já vou dar palpite. Mas, não, fiquei pensando várias coisas. Uma que é super importante pensar isso. Ontem mesmo eu estava dando aula e estava falando com meus alunos sobre isso, sobre como já existe estudos na área da cognição, da neurociência, falando da diferença que é ler um livro, por exemplo, de cabo a rabo, assim, né, de um tema, e ler esses fragmentos, né, que normalmente é o modo como a gente lê, como se lê na internet. Tá, mas é uma coisa que a gente tem que pensar daí para ver do ponto de vista textual, que categorias a gente vai pensar do ponto de vista textual que a gente pode observar isso, né? É isso que eu não sei essa resposta, na verdade, eu tô pensando alto aqui, né? Como é que a gente pode, para esse teu objetivo, né, Marisa, o que ela poderia, para olhar para o quê, né? Para as possíveis interpretações, mas a partir do que exatamente, né? Isso é só uma pergunta que eu estou lançando aqui para a gente ir pensando, eu também não sei, né? E uma outra coisa que eu fiquei pensando, agora, eu não sei se tu falou antes ali, eu estava me ajeitando, que eu estava espirrando, por isso que eu não liguei a câmera, eu não parava de espirrar e de me assoar.
Tu falasse em estratégias retóricas, né? Então, seriam estratégias retórica, tu está falando aqui no sentido de convencimento, ou seria argumentativa de um modo geral? Não sei se está fazendo essa diferença, né? Pode, eu respondo primeiro? Responde, Marinha, As, depois passa para a Rosinha. Vai. pronto, as estratégias retóricas, professora Helena, que ela usa, é tanto dessa questão argumentativa, certo? De convencer o outro, tanto quanto esse Manipulação modelo, também, né? né, de programação, de hiperlinkagem que ela faz, né? Ela pega a nova retórica do Perelman para abarcar essa retórica do texto digital, né? Como é que é feita Eu essas sei, eu li programações. Sim, pode falar, desculpa. Como é feita essas programações de hiperlinks, o que esse hiperlink tem, que gera uma expectativa nessa leitura, que horizontes vão ser abertos para que o leitor faça essa interpretação. Então, ela se vale disso. Tá, não, eu sei, mas eu li, mas eu estou perguntando para ti, né? Porque, por causa do conceito que a gente tem de argumentação, que eu não sei se, não, pelo menos para mim, assim, eu fico pensando, né, que de repente a gente poderia incorporar a noção de retórica do texto que a Semer traz, pensando em como a gente pensa a argumentação também. Acho que teria que, ou pelo menos falar sobre isso, né? Porque se só disser retórica, a gente pode pensar, eu, por exemplo, se eu ouço falar em retórica, eu vou pensar em aspectos mais de convencimento, que é uma parte do argumentativo, né? Mas não é tudo, né? De que retórica, sim, a retórica dela, né? Mas estou pensando em ti, né? Eu acho que seria bom também se posicionar já desde o início a respeito dessas estratégias retóricas, o que tu está chamando de estratégias retóricas, né? Se tu vai ficar só com a Semer, se tu vai trazer alguma conceituação de coisas que a gente já pensa no protesto, né? Era só esse meu palpite. Não era Não, já nenhuma... anotei aqui. Obrigada, professora Helena. A professora Rosalice quer falar, né? Pode abrir o microfone. Desculpa, o microfone estava desligado. Não, indo ao encontro da questão que a Helena coloca, é importante a definição do que é retórica para você. Você vai ao encontro do Perelman Obrastiteca, não é? Da nova retórica. O que é retórica e como é que ela dialoga com a argumentação, já que a argumentação, quer dizer, de Amossi, ela tem um viés de argumentação retórica. Tá? Então, como é que existe esse diálogo? E como a Helena coloca, que isso seja, desde o iniciozinho, delimitado. E o que você chama de estratégia? Que até a palavra estratégia, ela tem um conceito, não é? E vai um pouco em direção a essa manipulação, ao cognitivo um pouco, né? Eu vejo dessa maneira também. A estratégia é algo que a mente ela constrói em função de um outro também, um cognitivo social. Bom, mas isso aí vai discutir com a professora Wanda, a professora Marisa, né? Que aí vocês vão ver esse delineamento. Mas é importante desde o início alguns conceitos ficarem fechados, porque senão amplia demais. Tá, bom. Acho, né? Isso é uma sugestão. E outra coisa, eu estou assistindo um filme na Netflix, um documentário que se chama Dilemas Sociais. Já viram? Não. Não deixem de ver. Exatamente trabalha com essa questão de manipulação das redes sociais. É muito interessante, imperdível. Netflix, tá? Tá. É só uma sugestão. Eu já vi Dilemas na Rede, né? Assim, um nome assim, Rosinha. Eu já vi, é bem interessante mesmo.
Aqui tem uma é, outra tradução, é isso né? mesmo, Marisa. Mas é esse mesmo, que é a questão de você, quanto mais tempo você passa nas redes sociais, né, mais alguém fatura com aquilo ali, né? Então, é toda uma manipulação para que você fique mais tempo nas redes sociais, para te prender naquela rede social. É muito bom mesmo o filme. O Dilema nas Redes, é exatamente isso. Exatamente, lembra nas A redes. Taliandra acertou aí. Pronto, Marininha, pode continuar. Pronto, e aí ela tem como foco central, né, essa expectativa dos leitores, como essa leitura, essa recepção do texto digital, ela vai ser feita por esses novos usuários, né, e o foco central dela é revelar como esses significados são constituídos, previstos pelo texto socialmente negociado no contexto digital, né? Então, ela tem muito essa preocupação, como a gente já abordou aqui, tanto da leitura quanto da recepção do texto. E aí eu fui lá na introdução do livro, fui lá no resumo do livro, né? E trouxe, traduzi uma parte para a gente falar um pouco sobre ela. E ela traz um questionamento, né? Que será que a tecnologia digital está destinada a abolir os textos? A existência de um texto está intrinsecamente ligada à sua leitura e a preocupações crescentes sobre a autenticidade da leitura em meios digitais. Na internet, especialmente, os leitores muitas vezes se limitam a passar o mouse e clicar, né? Então, eles não têm a concepção por inteiro do que aquele texto está falando, né? Então, eles se ocupam em acessar os links, clicar e assim saltar de um texto para outro, sem uma concepção completa do que aquele texto está falando. Essas preocupações frequentemente vêm acompanhadas de alarmes sobre as possíveis perdas da cultura humanista, da reflexão crítica e da introspecção. Então, ela acha, né? Ela tem como um questionamento, né, uma preocupação, que a partir dessas leituras que são feitas pela metade, se assim a gente puder dizer, as pessoas não vão ter uma concepção por completo do que está tendo ali, e ali a criticidade ela vai sendo perdida, a cultura humanista também, de se ater às coisas, também vai sendo perdida, e aí aquela leitura superficial vai sendo feita. Alguém levantou a mão? Não? Então vamos lá. Não. Rosalice está com a mão levantada. A senhora vai falar, professora Rodalice? Desculpa, Ah, tá. eu esqueci de tirar. Desculpa. Pronto. E aí, ela. Deixa eu só ver se eu passei demais aqui. Não, passei demais. Ela traz dois objetivos, né, na escrita desse livro, que é identificar as práticas de leitura influenciadas pelo texto digital, analisando seus dispositivos retóricos e elementos gráficos na página. Como eu falei no início, estava em ascensão aquelas leituras em PDFs e tudo mais, e a Apple tinha acabado de lançar em 2015 o iPad, né, o primeiro iPad. E aí as pessoas já começaram a ter acesso a esses equipamentos de fácil transporte e tudo mais. E aí essa leitura digital ela começa a ter uma, uma prática mais recorrente. E aí ela também quer esclarecer a relação entre as práticas prefiguradas por meio de duas características do texto digital, o hiperlink e a animação de texto, e os imaginários, expectativas e hábitos do leitor, utilizando metodologias emprestadas da ciência social. Não vou falar por completo do livro, né, porque eu também queria trazer algumas concepções que eu abarco no meu projeto de dissertação para a gente poder debater sobre isso, tá? Então, o que é que ela tem, né, como um dos principais objetivos, assim, né? Ela pega o texto impresso e contrapõe com o hiperlink, né, que é o texto digital. Então, ela fala, né, que um texto em papel impõe imediatamente seu volume. O leitor sabe que há uma continuação ali, materialmente, porque percebe as letras e parágrafos que lhe restam ainda percorrer. Então, você consegue, né, você pega um livro, você consegue ir da página 1 à página 10, sem perder ali, sem fazer com que o texto fuja, assim, né, entre aspas, da sua mão. Coisa que na internet a gente não tem um controle por completo, porque momentaneamente, quando você salta, né, você clica no link e salta de um texto para outro, aquele texto primeiro lá,
pode ter sumido da sua tela e você não ter o controle dele e não saber para onde ele foi, né? Então, ela tem muito essa preocupação. Então, o hiperlink, para ela, é um poderoso gerador de imaginários, pois esconde muito bem o seu jogo. Antes de ativá-lo, o leitor não tem ideia do que o aguarda. Após ativá-lo, ele constata certamente que a maioria dos hiperlinks conecta invariavelmente um texto a outro. No entanto, o texto gerador, né, esse texto, esse primeiro texto, assim que a gente entra na página da Wikipédia, aquilo ali é o texto gerador, que contém um link, frequentemente já tem desaparecido da tela, pelo menos temporariamente. Assim, o hiperlink coloca duplamente em jogo nossas expectativas antes e depois da sua ativação. Ela usa esses termos, tá, gente? O texto, quem leu, viu, né? Que ela usa muito essa questão do texto gerador e do texto vinculado. Não os abordei na minha dissertação, no meu projeto, porque eu fiquei com medo deles começarem a aparecer ser a mesma coisa, e aí eu preferi fazer recursos de nomenclaturas que a gente dentro do protexto já usa, como texto primeiro, e aí vai, consequentemente, derivando os outros, tá? Então, eu não faço... Oi, professora. Marinha, ela diz também, né, a concepção dela de hiperlink, né? Ela essa Amy vai dizer que é uma entidade manipulável, né? Eu botei lá na frente. Tu colocou? Tu colocou no slide? Ah, então continua. E aí eu trouxe aqui, né, um exemplo para, né, deixar mais didático o que a gente acabou de ver entre o texto impresso e o hiperlink, tá? Aqui o texto impresso à sua esquerda, né? E o texto por hiperlinks, né? Que é o clássico, que é a que a gente sabe que é a Wikipédia. Porque a gente tem aqui, né, Marininha, o texto, a gente tem um tecnotexto aqui, e dentro desse tecnotexto a gente tem os hiperlinks, que o leitor que está aqui, ele pode ou não clicar. Né? Ele está lendo aqui, ele pode ou não clicar. Então, para acessar, por isso que ela diz que a autora vai dizer que o hiperlink faz parte de um imaginário, porque o leitor não sabe o que vai encontrar, a não ser que ele faça um gesto, que é o gesto de clicagem. Né? Então, para acessar, ele vai ter que fazer um gesto que é clicar em cima e ele não sabe exatamente o que vai encontrar lá. Não é isso? Pode continuar, Mari. E aí eu trouxe um exemplo de um vídeo lá do TikTok, certo? De uma influenciadora, que ela faz o jogo do Wikipédia, que ela pega dois extremos, né? Dois assuntos, então, se eu não me engano, não sei se esse aqui é das Torres Gêmeas. Vamos supor, então ela vai pegar da Marizinha, por exemplo, e vai ligar até o Charrodô. Então, ela vai clicando em links lá, até chegar da Marizinha ao Charrodô. Então, ela fez aqui um exemplo aqui, ó. Tá numa página do Wikipédia, a gente tem que tentar chegar em outra página do Wikipédia, passando apenas pelos links de dentro da própria página. Então, quando essas palavrinhas estão em azul, é porque é um link. E tentar fazer isso o mais rápido possível. E a gente tenta fazer ligações absolutamente aleatórias. Ataques de 11 de setembro de 2001 até o Celso Portiolli, porque a gente quer provar que o 11 de setembro não teve nada a ver com o Celso Portiolli. Vou começar um timer no meu celular pra gente ver em quanto tempo a gente faz. 1, 2, 3 e valendo. Pode ser. Vamos lá. Você quer achar o quê? Televisão. Televisão. Transmissão, né? Sim. Motivos, planejamento, reação. Nossa, Reação internacional, efeitos econômicos. Será que não tem nada de imprensa? Mercado imobiliário, espaço aéreo. Impacto cultural. Televisão. Boa. Entretenimento audiovisual. Entretenimento ou audiovisual? Audiovisual. Entretenimento. Peraí, televisão a cabo? Não. Não. Peraí. Aí os canais, ó. MTV. Mas não tem o SBT aqui. Não, MTV é bom. Tem emissora. Emissora, vai emissora. Emissora. SBT.
SBT. Com quem que a gente vai ligar mesmo? Com quem que a gente tá ligando mesmo? Celso Portiolli. Com o Celso Portiolli, Celso Portiolli. Celso Vai Portiolli, descendo. Celso Renato Portiolli, Hebe Aragão. Camargo, Nossa, mas... Danusa, Boris Casoy, Aí. Danilo bora. Gentili, Onde Celso conta? Portiolli, Celso Portiolli, Celso Portiolli, Celso Portiolli. Então, vocês, né, puderam aqui ver como é feita essa leitura por esses hiperlinks, certo? Então, ela vai o quê? Vendo tudo que ela tem, né, de bagagem cultural e tudo mais, para encontrar esses hiperlinks que conectem o 11 de setembro com o Celso Portiolli. Então, ela vai fazendo ela vai se ater a esses conhecimentos que ela tem para fazer essa ligação até chegar, né, de um para o outro. É, deixa eu ver aqui o próximo exemplo. E aí, a gente chega aqui já nas concepções que a Samer... Alguém levantou a mão? Rosinha levantou. Pode falar, Rosinha. Sabe o que que eu ia perguntar? E aí é só uma dúvida que eu tenho, e que foi muito, nesse documentário, fala muito da importância dos algoritmos. De que forma os algoritmos eles influenciam nessa navegação em hiperlink? Isso é uma pergunta. Estou a perguntar. Isso ficou na minha cabeça ontem por causa desse documentário. Marina, só uma Não, dúvida. eu falo, professora, lá já nas minhas análises, né, que esses algoritmos, eles servem como um tipo de filtro, certo? Para fazer esse tipo de entrega, para fazer essa entrega de determinados assuntos aos usuários, pelo menos na plataforma. Então, a gente vai ver que o TikTok, ele faz uma dupla filtragem, uma filtragem por conta própria, né, que a própria plataforma tem um certo controle, e vai fazer uma filtragem que é parte das pesquisas dos usuários. Então, vamos supor que a senhora tenha um perfil lá no TikTok, e agora tá repercutindo muito aqui no Brasil os debates, a candidatura, né, lá da Prefeitura de São Paulo. Então, eu não tenho nada diretamente a ver com isso, nem pesquiso sobre isso, mas está aparecendo muito para mim, porque é algo que as pessoas estão pesquisando muito. Então, isso vai fazendo certo tipo de filtragem. E aí a gente vai ver que essa filtragem, ela faz indicações de pesquisa, mesmo você não tendo pesquisado, que é o que eu vou falar lá nos meus exemplos, já que eu coloquei para o projeto de dissertação. Obrigada. Por nada, professora. Então, a gente vai aqui entrar em algumas concepções de hiperlink, certo? Que ela traz a concepção de hiperlink para três teóricos, né? Eu acho que é Manovic o nome dele, Lendl e o Gervais. Para eles, necessariamente, o hiperlink só tinha uma função, que era conectar textos. Eles não tinham mais nada, era conexão entre textos e ponto. Só que o Gervais, ele tinha uma visão, se eu puder dizer assim, mais rebelde, mais extremista, porque ele falava o quê? Que o hiperlink, ele equiparava o hiperlink ao funcionamento do signo linguístico autônomo, né? Porque ele sugeria que esse hiperlink, uma vez programado, ia significar a mesma coisa para todos os leitores. Para todas as pessoas que ativassem aquele hiperlink, ele ia significar a mesma coisa. Então, se ele faz essa afirmação, ele elimina uma coisa muito cara, tanto para a linguística textual, para quanto outras concepções, né, na linguística, do interpretador, que tem o quê? Tem uma bagagem ali cultural, tem uma vivência social, tem pontos de vista, né? Então, quando ele equipara que esse signo ele vai significar a mesma coisa para todo mundo, ele faz a eliminação desse interpretador, né? Que é muito caro aí tanto para as nossas pesquisas quanto para outras.
Então, ela traz um exemplo de um hiperlink que é um imaginário de potencialidades. Esse hiperlink ele vai fazer com que esse imaginário, essas potencialidades possam vir à tona, né, ao clique. Então, vamos supor aqui, né, ela traz um exemplo de um hiperlink metonímico, que ela se vale, né, da metonímia clássica, que a gente pode substituir, né, uma palavra para significar outra, e para fazer essa explicação do hiperlink metonímico. Por quê? Quando ela faz esse exemplo de eu bebo um copo, e essa palavra copo está hiperlinkada, para mim, essa palavra copo nunca vai se ligar a um copo de refrigerante, a um líquido refrigerante, porque eu não bebo refrigerante, né? Então, para uma pessoa que gosta de vinho, quando ela lê isso aí, ela pode vir à mente um vinho, né? Pode vir à mente um copo d'água. Mas qual é o significado, né, de quando essa palavra copo é hiperlinkada com um campo de flores sob o sol de verão? O que que a pessoa pode imaginar sobre isso, né? Então, vai muito em contraposição com o que o Gervais falava, né? De que o hiperlink, ele vai significar a mesma coisa, né? O signo linguístico vai significar a mesma coisa para todo mundo. Alguma dúvida aqui? Não, né? Então, posso continuar. Marina, Oi, professora. eu não sei se você vai falar um pouquinho mais adiante, que você está explorando aí o trabalho da Saemé, né? Aham. Então, em relação, quando se coloca texto impresso versus hiperlink, eu acho o seguinte, por trás do hiperlink, você tem a concepção de hipertexto, né? Ou então, se quiser atualizar, você tem aí um tecnotexto. Então, não seria uma contraposição aí, o texto impresso e o hiperlink. O que a gente tem, na verdade, são modos de constituição de escrita distintos, né? Em termos do impresso e em termos do digital. E o hiperlink como um elemento que digamos, constituidor desse texto que, segundo aí você colocou o Landau, e segundo, então, outros, ele tem mais do que uma deslinearização, uma né? Ou uma multilinearização. Então, eu acho que isso seria um ponto a ser colocado, né, assim, esclarecido, não sei se mais adiante você vai falar, e essa questão também que você traz de um significado só, em termos de um link, o que é que, de fato, para onde é que isso, de fato, aponta, porque pela complexidade da questão e da gente sustentar isso de acordo com os nossos estudos, né? Então, assim, quando se fala que o link aponta sempre para a mesma coisa, seria do ponto de vista, e aí é uma pergunta, e é muito bom que a gente esteja tendo essa discussão aqui. Quando você diz, então, o link aponta sempre para, vai apontar sempre para uma mesma coisa em relação, então, aos usuários, seria do ponto de vista da atualização do texto, porque você tem ali a virtualização e você tem uma atualização. Né? Então, tem um link a partir do momento que eu manipulo, que eu clico, eu vou ter, você vai ter, em relação ao mesmo link, dentro daquela produção, um mesmo retorno. Então, e aí, a partir disso, os sentidos são construídos. É uma leitura que eu faço, eu não sei como é que você mais adiante vai se posicionar acerca disso, né? Pronto. O que eu entendi, né, sobre o que a CME falou sobre essa questão desse hiperlink, né, que ele é, uma vez programado, pelo menos para o Gervais, né, uma vez programado, ele vai significar a mesma coisa para todo mundo. Eu entendi que ele quis abolir, né, toda a bagagem interpretativa e cultural da pessoa que vai ler, né, e fazer com que todas as pessoas tenham o mesmo sentido para aquilo ali.
Então, quando, por exemplo, a gente está no jornal e ela faz lá a programação de um hiperlink com o nome do Gustavo Lima. Ela pode tanto trazer a história dele como cantor, ou mostrar que ele foi preso, né? Foi indiciado aí por crimes e tudo mais. Então, trazer um ponto de vista. Então, esse jogo de ponto de vista também é muito evidenciado, né? Aí nesse jogo desse hiperlink programado. Eu acho que quando a senhora fala é, desse tipo de leitura, né, nesse hiperlink, a gente tem que ter esse cuidado, que eu acho que eu tenho que tratar melhor no meu projeto. Eu não trato com tanta profundidade sobre essas possíveis interpretações, mas é algo que eu já estou anotando aqui. Alguém quer falar? A Mai tinha levantado a mão e a Alena. Tá. Era só para, quando a Vandinha falou sobre a questão, né? Desde o início eu estava pensando aqui nessa oposição texto impresso e os hiperlinks, né? Pensando exatamente nessa questão, por exemplo, que a gente teve esse cuidado na tese, por exemplo, de colocar o QR Code para gerar um link para as pessoas analisarem, né? Junto com a gente, os exemplos que colocamos. Então, ali, embora a gente tenha, e na metodologia a gente colocou isso, né? Esse cuidado de gerar o link mesmo no texto impresso. Ou seja, já cai por terra essa oposição entre texto impresso e a questão da linkagem, porque com o QR Code a gente tem acesso aos links, mesmo quando a gente tem ali um suporte impresso, né? E isso já acontece em alguns livros já, né? Tem livros de linguística mesmo que apresentam ali o QR Code com uma curiosidade. Então, esse é um recurso muito utilizado que já traz claramente uma hiperlinkagem ao texto impresso. Então, essa oposição pode ser muito questionada, né? Então, professora Wanda, aproveitando, né, gente, aqui como um pedido de orientação, a senhora vê necessariamente que a gente pode fazer essa contra-argumentação, né? Dessa questão que no texto impresso a gente já pode ter essa presença de recursos tecnológicos linguageiros que gerem esses links, né? Sim, Claro. sim. Inclusive, Marina, tem outra coisa. E o que ela diz também, a questão do gesto, né? Do mesmo jeito que você faz um gesto, quando você está na internet, né? Nesse tecnotexto, você faz o mesmo gesto quando você coloca um QR Code no texto impresso. Porque para você acessar, você também tem que ter um gesto. E você vai decidir a hora de fazer isso, a hora de apontar o celular para você ler o que é que está por trás daquele QR Code. Então, tem uma expectativa que também é gerada. Então, é importante você... e, aliás, esse texto dela já é de 2015. Pois é. Aí, essas novas constatações, né, você coloca já na sua dissertação, no seu projeto, né? Está tudo aqui anotado. Alena. Não, eu queria dizer que tem uma coisa que está confusa aí, que eu não sei se é o tal desse Gervais aí, ou se é a interpretação que a Semer faz do Gervais. Porque tem uma coisa, o signo linguístico nunca é autônomo. O signo linguístico ele só tem sentido na relação com os outros signos. Então, de qualquer maneira, ou ele fez uma interpretação errada de Saussure, ou foi a Semer que não entendeu o que ele disse. Alguém não entendeu alguma coisa aí. E o que eu fico pensando é o seguinte, quando a gente associa, por exemplo, se eu faço um hiperlink para copo, associando a uma imagem de um líquido bebível, ou se eu faço um hiperlink em copo e associo a um campo de flores sob o sol de verão, eu estou limitando o modo como eu quero significar copo. Isso a gente pode fazer, a gente faz o tempo todo isso normalmente, sem hiperlink. Isso não quer dizer que eu estou limitando a possibilidade de significação de copo, porque de qualquer maneira, qualquer interlocutor que lê copo, quando ele lê copo, ele vai acionar tudo aquilo que ele tem na bagagem dele, que ele pensa sobre copo. Mas quando a gente escreve um texto, a gente também escreve para mostrar
para construir um certo objeto de texto que a gente determina. Aliás, é isso que é produzir um texto, né? Então, eu não estou entendendo muito bem qual é a crítica que tem aí, porque associar copo a qualquer coisa que seja, em primeiro lugar, não é uma característica única do hiperlink. É uma coisa que a gente faz o tempo todo com outros recursos que não são o de hiperlink. Então, seria só isso. Bom, mostrar que eu posso categorizar algum objeto de discurso usando um hiperlink. Isso sim. Mas dizer que essa visão de que o hiperlink estaria restringindo, de alguma maneira, imobilizando a significação, não é verdade. Porque a gente faz isso o tempo todo. A gente quer falar daquele copo, por isso que a gente especifica o copo, por exemplo. Né? Então, eu não sei, tem alguma coisa que está estranha aí. De qualquer maneira, se tu for citar essa questão que a Semer fala do Gervais, eu acho que tem que corrigir os dois aí, porque eles interpretaram errado o que é signo linguístico. Né? Eles não sabem o que é signo linguístico, ou um ou outro não sabe. Né? Não sei, eu não li o Gervais, né? Então, eu acho que aí fica até difícil de entender qual é a crítica que está sendo feita aí, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse imaginário não é tolhido pelo hiperlink, exatamente. É aquilo que quem fez o hiperlink está propondo como recategorização daquele objeto de discurso, que, na verdade, é o que a gente faz o tempo todo quando fala, né? A gente recategoriza, né? Entendi. Não, mas eu vou... Alguém vai falar? Doutor Marininha, isso aí é muito bom. Essa Sei, observação não, da sei. Helena que tem que estar mesmo ou na justificativa ou na fundamentação teórica, quando for falar aí, né, do hiperlink dos autores. Não, eu até pergunto da necessidade de trazer essa questão para o próprio trabalho. Quer dizer, é uma questão de fundo, então, aqui do trabalho? Eu acho que não. Então, assim, é uma posição, a gente pode discutir isso, mas eu acho que não é uma Eu questão, concordo, Wanda. não é? Eu acho que... Eu até não entendi bem o que acrescenta, né, para o teu trabalho, essa Sim, discussão, na exatamente. verdade, né? Não, é tipo assim, para o meu trabalho não acrescenta em questão de nada, eu só quis trazer mesmo o que é que ela fala, né, o que é que ela entende para hiperlink, para ela montar essa concepção que ela fala, né, dessa definição ampliada de hiperlink. Então, ela bebe muito desses autores para ver o que é que ela vai ater para ela ou não, para montar essa concepção nova que vai vir agora de hiperlink, o que é que ela Mas sabe o considera um que é, hiperlink. Marina? Quando tu Ô, fores, Soraya. se tu vai fazer essa resenha dela para entender como é que ela chegou nesse conceito, igual tu vai precisar fazer uma crítica daí ao que ela está dizendo, né? Mesmo para entender o que ela está dizendo e como é que ela chegou, porque, de certo modo, isso pode até falsear onde ela chega, né? Então, a gente não pode ignorar. Ou a gente entra nessa questão porque ela é importante, ou a gente ignora ela, mas a gente não pode simplesmente passar por ela para chegar onde a Semer chega, porque isso pode falsear, inclusive, o raciocínio dela, né? Certo. Tá, tudo aqui anotado. Muito obrigada, gente. Alguém vai falar? Eu posso continuar? Posso, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai entrar no que ela tem por hiperlink, o que é que ela entende, o que é um hiperlink, né? O hiperlink que me interessa aqui, né, para ela, é uma entidade textual manipulável que esconde seu jogo. O texto vinculado só aparece após o gesto de manipulação ser realizado. Então, né, tem um duplo significado aqui, essa questão de manipulação, é tanto de manipular, persuadir, tanto de manipular, de clicar, de arrastar, certo? Esse gesto de manipulação nem sempre é um clique. O leitor pode, por vezes, fazer aparecer o outro texto simplesmente por meio de um toque leve em uma tela sensível ao toque, ou por meio de um gesto de arrastar. Um dos pontos essenciais em minha definição ampliada de hiperlink é que o outro texto, chamado de texto conectado,
necessita da intervenção física do leitor para aparecer na tela. Então, ela tem, né, essa presença aí dessas nomenclaturas muito presentes, que, de certo modo, na leitura chega até a confundir muito, certo, gente? Então, pelo menos nas minhas análises, eu não faço uso delas, tá? Então, ela tem esse hiperlink, né, como uma entidade manipulável, que só vai aparecer depois do clique, né? Então, o leitor, assim, não tem noção do que tem ali antes de ativar esse hiperlink, né? E, então, ela tem essa questão da manipulação muito como físico, né? Por algo de clicar, de arrastar, e também de persuadir. Durante a tradução, né? A professora Mônica pegou muito, assim, né, no pé dessa questão, porque às vezes parece que é um, às vezes parece que é outro, parece que às vezes é o jeito de manipular, de clicar, ou então é o jeito de manipular, de persuadir, né? Até a gente chegar a um certo ponto que ela faz essa definição de manipulação, ela pega esse termo manipulação para se referir a essas duas coisas, tanto de clicar quanto de persuadir, tá? Como- Então, Mas, seguindo aqui, a gente... Marina, deixa eu só perguntar para você. Doutora, Na definição que você apresenta, então, claramente está essa noção da manipulação como o clicar, né? E a outra concepção, então, né? Essa manipulação no sentido de envolver. É claro que, assim, uma coisa leva a outra, mas nessa definição o que eu vejo é sendo ressaltado esse gesto, digamos assim, de leitura e esse manipulável no sentido de clicar para o texto aparecer. Essa outra noção de manipulação, então, eu acho, em outro trecho, ela precisa também estar ressaltada, porque é importante para o teu trabalho, né? Então, isso também você fez esse mapeamento, né? Aí nessa obra. isso, fiz. Ela não fala tanto desse gesto de manipulação como... Gesto de manipulação, não. A manipulação como persuasão, persuadir o outro a aceitar, ela trabalha bem pouco, pelo menos no capítulo 1 e no 2 ela trabalha bem pouco sobre isso. Ela chega a citar, né, que quando a pessoa, o programador, né, o autor daquele hiperlink faz a programação dele, ele quer evidenciar algum ponto de vista, né? Então, ele faz com que a pessoa clique naquele ali para ver se ela adere ou não aquele ponto de vista que ele fez, né? Que ele ressaltou naquela palavra hiperlinkada. Mas ela também não se aprofunda muito. E é isso que me deixa um pouco receosa a partir dessa questão da manipulação, desse outro significado, né? Da manipulação como persuasão. Mas, Marina, eu Então, acho acho que tu que... não tem que ficar receosa, tu tem que, na verdade, é o teu trabalho, é a tua percepção. Tu te deste conta que esse manipulável tem esse outro aspecto que é bem importante, porque esse manipulável tem a ver com o modo como se direciona, como é direcionado o texto conforme se clica nos links. Então, tu pode colocar, embora Semer não tenha tratado disso, ressaltamos aqui o fato de que esse manipulável também pode servir para pensar nesse direcionamento que é dado para o texto a cada vez que se clica o link, ou a cada vez que alguém coloca um link ali que provoca uma certa curiosidade, ou uma certa intenção de que alguém clique ali, né? Então, acho que isso é o acréscimo que tu fazes a Semer. Perfeito, muito bom. Pronto, Muito boa tua percepção. eu fiz, professora, quando eu fui fazer a análise dessa questão dos algoritmos filtrados, certo? Eles vão sendo filtrados, esses algoritmos pela plataforma, e vão sendo gerados na própria plataforma. E aí, eles vão aparecendo, e aí, conforme você vai clicando, ele vai direcionando você a outros textos. Então, essa questão da manipulação desses algarismos, fazendo essa filtragem, eu trago também. Por quê? Já que a gente vai ver no exemplo, o porquê daquele hiperlink aparecer ali de forma despretensiosa, assim, se a gente puder dizer, mas ele quer dizer alguma coisa, ele quer evidenciar alguma coisa. Então, algum ponto de vista ali ele quer trazer. E aí
eu não sei se eu aprofundei tanto como a gente já está discutindo aqui, mas eu trago um pouco dele lá nas nossas análises. A professora Wanda, professora, pode falar. Então, só para não perder o fio da meada, porque a Helena colocou, aqui a última fala da Helena, perdão, é muito importante no sentido, então, de você enfatizar, Marina, porque é trabalho mesmo seu, e você, na conversa que teve comigo, você trouxe esse ponto muito importante, que alguns links ali, eles funcionam como um gatilho, eles são iscas, né? Eles são atraentes, eles assim se mostram para levar o leitor para o conteúdo ali desejado, seja ele qual for. Então, eu acho que é um ponto que está no seu trabalho, que precisaria, sim, ter esse destaque, né? Certo. Eu já estou anotando tudo aqui, viu? Então, a gente vai aqui. Então, a gente já falou um pouco sobre essa questão da perspectiva da nova retórica, né? Para ela adentrar essa retórica do texto digital. Então, ela tem, nessa recepção do texto digital, é definida como um encontro, pelo menos parcial, entre um texto com seus processos retóricos e suas formas da página em tela, né, de como essa página vai aparecer no dispositivo eletrônico. E o horizonte de expectativas de um leitor dotado de suas capacidades, interesses e referenciais culturais. Um leitor que é membro de uma sociedade com a qual compartilha uma ou mais línguas, valores, práticas e imaginários. Então, esse hiperlink, assim, pelo que eu captei de tudo que ela fala, ele vai ter um significado diferente para cada leitor que for ativado. E aqui eu trouxe um exemplo, certo, do BBB, a menina falou lá, e aí a CNN Brasil fez essa divulgação, né, que ela disse, né, a Giovana diz, não acreditar que o homem pisou na Lua. Aí colocou, né, a parte aqui do vídeo não, da foto, de quando ela falou isso, e redigiu, né? Então ela fala aqui que na noite da segunda-feira, enquanto conversava com os outros brothers, Giovana afirmou que não acredita que o homem já pisou na Lua. Aí ela, Michel e Lucas Henrique começaram a falar da ida do homem à Lua em 69, o ano qual o astronauta americano Neil Armstrong pisou pela primeira vez no satélite da Terra. Então, esse hiperlink programado, né, veio de contraponto ao que ela evidenciou, dizer que não acreditar, então ele fez o quê? Ah, você não acredita, mas a gente tem aqui algo que afirma mesmo que o homem pisou na Lua. Então, ele evidencia um ponto de vista, né, da verdade, ele mostra, né, como é verdade que o homem pisou na Lua, falseando esse achismo aí, né, da Giovana. E aí, quando a gente clica nesse hiperlink, aparece, mesmo após 43 anos, pegadas de Neil Armstrong ainda são vistas na Lua. Então, ele quis, né, mostrar para o povo que o que ela falou não é verdade, né? Existem provas de que o homem pisou na Lua. Então, ele fala aqui, né, na nova retórica resumida ao longo do livro, todo o texto antecipa seu leitor por meio de processos específicos, seja argumentando, relatando fatos ou convidando a contemplar verdades metafóricas, como afirma Nietzsche. Cada texto também reconfigura a realidade, mostrando que até os fatos científicos são resultados da interpretação, de acordo com Seaton. Desse modo, o objetivo da retórica é dominar e revelar essas ferramentas introduzidas durante o processo de interpretação do real. Isso aqui é tudo ela que fala, viu, gente? Desse modo, a recepção do texto digital é um encontro entre seus processos retóricos e o horizonte de expectativa do leitor, que considera as capacidades, interesses e os referentes culturais, aspectos capazes de interpretar o real. Uma abordagem retórica informada por estudos empíricos que incorporam metodologias sociológicas é proposta para identificar figuras retóricas no texto digital, revelando encontro potencial horizonte de expectativas do leitor. Então, fazendo a interface... Oi, Marininha, pode falar. a Dalet está aqui na sala, não está não, né? Volta lá para o exemplo, Marininha, porque a gente vê aí nesse exemplo, viu, Mai? A gente tem aqui, a Gracinha tá, né? A gente tem aqui, Mai, nesse caso, esse hiperlink, né, foi usado como uma forma de citação, né? A gente tem aqui até
um argumento de autoridade desse autor aqui, que fez essa, do Fernando, é o nome dele, né? Que fez essa reportagem, né? Ele colocou aqui, criticando, né? Essa ex-BBB aqui, desse tempo, eu acho que ela disse que é uma ex-BBB, né, Giovana, e aí ele foi dizer que ela disse que não acreditava que o homem tinha pisado na Lua, aí ele vai mostrar, né, e dizer assim, tá aqui, ó, pisou, ele fez isso através do quê? Ele poderia ter só dito, mas ele usou o hiperlink para, né, citando como se fosse um argumento de autoridade, que é mesmo após 53 anos, a gente ainda tem vê a marca do pé na Lua, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque ele fez isso através do quê? De um movimento intertextual de citação, nesse caso aqui. Certo? E aí eu fiquei pensando que você poderia distinguir, a gente ainda não estou nem na tua banca, né, Marininha? Ainda nem aconteceu. E eu já estou falando essas coisas. Que poderia ser, nesse caso, né, isso aqui, esse hiperlink criado, foi exatamente o quê? Para dar uma continuidade, como se tivesse sido um argumento de autoridade, né, que ele usou através desse hiperlink. Então, não teve uma quebra, né, uma quebra de coerência aí no texto, né, não foi para falar de um campo de flores, né, foi para ele usar mesmo como um argumento para isso aqui. Então, você poderia até, não sei como é que você vai fazer do seu corpus, né? Links que usam, né? Que são usados para um argumento de autoridade ou são usados intertextualmente, né? Que levam a uma citação, que a gente vê que isso aí é uma citação, né? Então, alguma coisa desse tipo, Marina, usando os nossos critérios da linguística textual. No caso, um deles seria a intertextualidade, entendeu? A Ana tá aí. Ai, a Ana tá. Pronto, Ana. Eu tô faz horas. E aí, Ana? É só porque a propósito disso aí que você está dizendo, Sim. uma coisa que eu acredito é que nem tudo que está linkado é intertextual. Nesse caso aí, sim, mas nem todos os movimentos de linkagem, nem todos os hiperlinks, os links, enfim, como se chame, nem tudo vai ser necessariamente intertextual. Sim, é isso mesmo. E nesse caso, foi. Isso precisa ser acentuado, porque já houve, e já há, na verdade, para você estar vivo, quem defenda que a hiperlinkagem é essencialmente intertextual. E, a meu ver, não é, né? A Marininha podia ver até esses casos, né, Marina, também. Não, já estou anotando aqui, viu? Vai, Vandinha. Então, não, isso é super importante e ver como se dá, então, essa construção, essa relação entre os textos por meio de links, e aí a gente está falando de textos, né? Então, assim, é um link que remete a um outro texto, que pode manter a temática, que pode funcionar argumentativamente no sentido, então, né, ali, contrário do que foi. Eu falei, olha, não pisou sim, está aqui, etc. e tal. E pode também aparecer coisas inesperadas, porque isso é próprio desse tipo de constituição. Principalmente, né, Marina, porque a gente não controla, e aí é um outro aspecto. A gente está falando aí do que tem em termos de uma produção linkada, né, envolvendo vários textos e hipertextos, pensado ali do ponto de vista do produtor. Mas o usuário, ele também não insere links, quer dizer, onde é que isso vai entrar também no seu trabalho, ou se é uma perspectiva só. Eu estou colocando aqui porque eu acho que é importante a gente discutir isso. Aqui você traz uma construção que foi feita, se tem o produtor é tão importante quanto o leitor, porque aí se tem uma concepção do escrileitor, mas o leitor ele faz suas escolhas dependendo, então, desse trabalho anterior, que é um trabalho ali do produtor, em termos dos links constituídos e das possibilidades de caminhos de leitura, né?
que vão manter a temática ou não, e quanto à posição da Ana Paula, eu achei super interessante. Eu acho que no sentido assim de uma intertextualidade, Ana, não é nem aquela ampla que você fala, mas no sentido assim de que todo o texto remete sempre a outro texto, tudo bem. Mas ali, no caso, o que é que a gente tem? Né? A gente tem aí essas relações que se dão intertextualmente, que pode apontar para uma intertextualidade temática, mas nem em todo caso você vai ter ali essa marca intertextual. Pois é, porque essa questão da intertextualidade temática, já assim, é muito perigoso pensar nesses termos, porque é um conceito que foi revisto já há muito tempo, né? Que se a gente pensar que todos os textos que tratam de uma mesma temática são entre si intertextuais, isso leva a gente para o dialogismo. Porque, assim, sei lá, eu fico com muito medo, eu tenho muito medo dessa coisa, né? Por causa exatamente de ir para uma coisa que chega no infinito ou que entre no constitutivo, no que é constitutivo. Porque a gente sempre tende a pensar, pelo menos eu tendo a pensar sempre a intertextualidade como alguma coisa construída, em geral, planejada, né? Porque senão eu estou acessando fenômenos que são da ordem do constitutivo, como o dialogismo, por exemplo, que nós tomamos como pressuposto, né? Então, se a gente vai achar que todos os links, os hiperlinks, todas as vinculações, vamos chamar assim, que a gente estabelecer entre textos, necessariamente forem intertextuais, nós aí não teremos mais um limite para o fenômeno. Não, eu concordo com você, nem tudo é intertextual, mas eu continuo aqui pensando que, neste caso, se mantém, então, ali uma continuidade, e aí isso se dá entre textos de um tema, aí são questões que a gente pode ali discutir mais adiante. Discutir por causa dos indícios, né? Porque quando há uma relação indiciada, né? É aí que a gente fala em intertextualidade. Porque, como eu estava dizendo, há quem pleiteie que todos os hiperlinks sejam essencialmente intertextuais. E aí, isso vai levar a gente ao infinito. Mas não é essa a nossa posição dentro do texto. Não é, né? O texto tem um começo e tem um final. Exatamente. E as relações intertextuais... E as relações intertextuais, para manter esse estatuto de intertextuais, precisam estar indiciadas de alguma forma, né? Ainda que os indícios sejam menos explícitos, para a gente chegar no caso das intertextualidades amplas, né? Ainda que menos explícitos ou mais difusos, ainda assim, vínculos atestáveis, né? Verificáveis. Inclusive, Marininha, você podia até pensar numa função desses hiperlinks, que nesse caso foi o de citação, né? Porque ele, para dizer que o homem já pisou na Lua, ele poderia ter colocado isso no texto dele, mas o que foi que ele fez? Ele fez, o autor, né, o locutor, ele criou um hiperlink para dizer, tá aqui, a notícia de que após os 53 anos, a gente encontra ainda as pegadas de que o homem pisou na Lua. Então, a gente tem essa função, eu acho que você também poderia, né, delimitar até o seu projeto por aí, pensando nas funções que esses hiperlinks podem ter. Nesse caso aqui, seria o de citação. Intertextualidade estrita por citação, que inclusive faz até parte do trabalho da Dalet, né? Você poderia também utilizar o trabalho da Dalet, que trabalhou com isso, né? A questão da intertextualidade nesse ambiente tecnodiscursivo. E tem as hashtags que também funcionam, né? Como isso. Porque as hashtags, elas abrem para as alusões amplas. Você não está aludindo a um texto específico, mas a todo um conjunto de textos que decidiu, por aquela marcação, né, se congregar. Exato, Ana. Sobre essa questão que a Ana levantou agora sobre as hashtags, né? Assim, Ana, eu tenho muito medo de dizer que essas hashtags, assim, todos os textos, elas vão se valer da intertextualidade, né? Porque a intertextualidade tem que estar, pelo menos, a mesma relação ali, né? Então, como
por exemplo, o trabalho do João, ele vai trabalhar coisas, por exemplo, com hashtags que as pessoas colocam, mas que não tem nada a ver com aquele texto. É como para se valer de alguma coisa, de engajamento dentro do ecossistema digital, certo? Mas é por Mas isso que eu tem que ter o entendo que existe, né? toda hashtag é um hiperlink, né? Porque ela vai te levar a outro texto. Mas são Mas, aquelas, eu estou falando das que deliberadamente fazem essa marcação para fazer essa convergência com os outros textos. Porque entendi. é Não, a gente entendi. identificar, né? Tem que ter as Uhum. marcas. Então, Pode prosseguir, Marininha. A Su levantou a mão. Deixa eu só tentar essa linha de raciocínio aqui, para contribuir. Tudo isso vai estar muito ligado, sabe, Marina, ao seu corpus também, né? Você precisa fazer essas escolhas, talvez assim, para analisar textos que tenha, né, essa consonância, essa continuidade tópica, e aí você vai dizer por que vai excluir os outros, tendo em vista os seus objetivos. Porque senão, acho que como a Rosinha falou no começo, a Wanda também, senão assim, você amplia muito, vai pulverizar muito, e vai se perder, às vezes se perde da trajetória, né? Porque o próprio ambiente virtual já tem muitos atalhos. Então, eu acho que é isso. importante, eu sei que você vai fazer isso com a Vandinha, né? A Marisa também vão dar essas luzes, mas que você imagine o seu corpus, tá? A natureza do corpus vai ditar os fenômenos, né? As categorias que você vai selecionar. Então, acho que é um primeiro olhar que você tem que ter, que pode ser uma luz, né? Para a sua trajetória ficar bem definida e você justificar o porquê dos recortes, da amostra, tá certo? Não sou, já estou anotando aqui. O Sávio, pode falar, Sávio. Oi, eu pensando aqui na esteira do que a Marisa falou, né, dessa questão da função, achei interessante e achei também que se poderia pensar em estratificar essas funções, porque você fala na função de citação e você também tocou, Marisa, na questão da introdução de argumentos de autoridade, né? Então, é como se a gente tivesse uma estratificação dessa função, é como se a gente tivesse esses níveis, né? Então, é como se fosse uma função mais do ponto de vista da organização textual, alguma coisa assim, e outra função que seria mais pragmática, mais retórica, alguma coisa. Então, a gente teria essa estratificação desses níveis funcionais, alguma coisa assim, né? Muito bom, sabe, a tua observação, viu? Coisas a Marininha pensar e ver depois, né? Continua, Então, Marina. vamos lá, né? Então, vamos lá. Então, eu passei algumas concepções, porque eu queria já adentrar o meu projeto para a gente ver e discutir sobre ele aqui também, tá? Então, um pouco sobre ele, o que é que a gente vai falar? A gente tem como objetivo geral desse projeto de dissertação, que é investigar a hiperlinkagem em relação à sua concepção, caracterização, funcionalidade e implicações na construção de sentidos nos tecnotextos no TikTok, tá? Como um dos objetivos específicos, a gente vai caracterizar esses tipos de hiperlinks que estão presentes no ecossistema do TikTok, tá? Então, a gente vai se valer da noção de texto também para estar dentro, né, da questão da nossa esfera da linguística textual, né? E também da noção de hipertextualidade, que a gente vai advir tanto da do Marcuski, da Col, da professora Wanda, tá? E aí a gente faz uma interface com os traços, né, da Pavlov, os traços da tecnodiscursividade, que são o composto, que a gente tem como hibridismo, tá? A relacionalidade, a deslinearização, a imprevisibilidade, a investigabilidade e a ampliação. A gente vai trabalhar com eles, né? E eles, assim, formam um contínuo entre as práticas pré-digitais e o tecnológico de natureza online. Quando eles se imbricam, né? Formam produção indissociável sem termos o conhecimento do que foi feito separadamente por cada eixo, do que foi feito no pré-digital e o que foi feito no tecnológico de natureza digital. Né? Uma coisa que a professora Mônica pedia para eu falar muito sobre isso, é que todos os traços
da tecnodiscursividade, eles se valem desse contínuo do pré-digital e do tecnológico. A Pavor quis fazer, claro, uma separação, né, de especificar melhor o que seriam isso, o que seria cada um deles, mas todos eles são híbridos, porque eles têm, né, esse contínuo entre o pré-digital e o tecnológico de natureza digital. A gente fala um pouco isso no projeto, tá? E aí, vamos lá. Um pouco sobre essa produção do projeto, né, e o hiperlink e suas formas. Como recurso tecnolinguageiro muito requisitados pelos jornais online, artigos publicitários, o hiperlink começou a assumir novas formas que muitas vezes passam desapercebidas pelo leitor. No ecossistema TikTok, esse recurso tecnolinguageiro aparece de variadas formas, sendo programado pela própria plataforma ou sendo resultado das pesquisas frequentes feitas pelos usuários, que a gente vai já ver nos nossos exemplos. Isso aí já são constatações que eu vou fazendo ao longo do meu trabalho, tá? Assim, os traços da investigabilidade, da imprevisibilidade emergem para a configuração do conteúdo que circula no TikTok. Essa plataforma, conhecida como algoritmo dinâmico, adapta-se aos interesses e comportamentos dos usuários. Então, uma coisa que a professora Wanda falou, né, lá da hiperlinkagem, lá na CNN, né, Brasil, lá, aquele hiperlink, ele é programado pelo autor daquele texto, né? Então, ele não tem para onde ir. Você, como leitor, você não pode programá-lo. Mas, dentro do TikTok, essa programação pode ser feita. E a plataforma conhecida por seu algoritmo dinâmico. Marina, tá escutando? Oi. Tu trouxe um exemplo do TikTok aqui pra gente? Trouxe. Adapta-se aos interesses e comportamento dos usuários, o que promove um ciclo contínuo de descobertas. Nesse contexto, o hiperlink se manifesta por meio de hashtags, tags, sons, filtros e palavras. Aí, esse termo aí, palavras-chave indiciadas pelo contexto de circulação, já é algo que eu trago, porque eu não encontrei um nome menor para falar sobre isso, tá? Que, por sua vez, são reforçados ou modificados com base nas interações dos usuários. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Peraí. Eu trouxe aqui um exemplo já é um exemplo do meu projeto de dissertação, tá? Aqui, eu peguei o print de tela do Flow, que é um perfil, um canal de podcast, então tem tanto no YouTube, e aí eles têm um perfil lá no TikTok, porque eles promovem esses cortes dessa live que eles fazem, né, nessa conversa lá no YouTube, de 2, 3 horas de conversa, e aí vão pegando em 1 minuto de conversa, que pode gerar algum gatilho, algum interesse no leitor, ali no usuário da plataforma do TikTok, para fazer com que ele vá lá para o YouTube, né? Então, olha, o que eu trouxe? Eu trouxe esse print, e aqui logo abaixo, se vocês estão vendo, tem pesquisar, Neto falando do Datena Cadeirada. Isso não fui eu que pesquisei, isso apareceu para mim, porque é uma filtragem que a plataforma já está fazendo pela recorrência, né, pela frequência de pesquisas que os usuários estão fazendo. Então, eu mostrei aqui, eu trouxe um vídeo de como eu encontrei isso, de como apareceu para mim, tá? Um cara com 67 anos saiu do ponto que ele tava pra ir dar na cara do Pablo Marçal, cara. E esse cara é tu. O que tu sentiu ali na hora? Senti Aí vai aparecer, não, quando eu clico nessa parte aqui, ó, que eu destaquei em roxo, vai me aparecer todos esses textos aí, ó, todos esses tecnotextos aí. E aí, o que me valeu, o que me interessou mais, foi essa presença aí desses 4 primeiros, que assim que você clica, são os 4 primeiros que aparecem. Só que esse primeiro, do Neto, não está dentro do contexto da cadeirada, né? Não está dentro do contexto da cadeirada. Então, a imprevisibilidade ela vai emergir aí, né? Ou expliquei melhor aqui escrito. Na exemplificação 1, coletada via captura e gravação de tela, analisamos um trecho do Flow Podcast, no qual o Igor 3K entrevista Luiz da Atena, candidato à Prefeitura de São Paulo.
Durante o debate realizado na TV Cultura com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, no dia 15 de setembro desse ano, o candidato pelo PSDB, após ser provocado por Pablo Marçal, arremessou a cadeira em direção ao ex-coach. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês pedem para eu, né, dar uma acalmada. Logo nesse segundo print, né, nesse exemplo 2, abaixo da descrição do vídeo, observamos a indicação de pesquisa, uma forma de hiperlink caracterizado por letras brancas numa barra cinza, algo que ocorre devido à alta frequência de pesquisas realizadas pelos usuários da plataforma. A funcionalidade desse recurso é integrar os próximos espectadores ao tema do bate-papo, tendo como implicação a imprevisibilidade, porque, como a gente vai ver, já no exemplo 3, apareceu um vídeo que não está dentro do contexto ali da temática da cadeirada que o Datena deu no Marçal, né? Mas, pela plataforma, ela pegar, né, todos os textos que falem do Neto, da Atena, quando você clica, ele vai aparecer para você. Porque algumas sugestões de tecnotextos podem surgir após o clique, mas nem sempre estão dentro do contexto da entrevista. Nesse exemplo, a plataforma, por meio da ferramenta Pesquisar, se utiliza dos rastros deixados pelas pesquisas dos usuários e seleciona os vídeos pelas palavras-chave, que foram buscadas frequentemente pelos usuários que se depararam com esse vídeo. Portanto, a sentença Neto, falando do Datena Cadeirada, foi formada por essas pesquisas, e os vídeos que serão entregues pelo TikTok vão ser filtrados a partir dela, sem a busca selecionada necessariamente condizer com a temática, como foi no exemplo 3. Alguma dúvida, gente, sobre isso aqui? Não estou conseguindo ver a tela do Meet. Ei, Marininha. Oi, Marcelo. Com isso que tu observou, né, onde você quer chegar, assim, para demonstrar o quê? Porque a barra de pesquisa já tem lá uma pesquisa que você começa e já aparece para você, né, na própria pesquisa, devido ao grande número, né, de usuários que entraram e pesquisaram a mesma coisa. Então, é como se a própria máquina já completasse para você. Já. E com essa observação, o que é, assim, na tua cabeça? Que tu achou assim, olha, isso aqui é interessante para mim, por quê? Assim, para você. No exemplo 3 aqui eu falo mais sobre isso. Ó. Por ter sido uma situação que repercutiu em todo o Brasil, os usuários pesquisam para saber mais, manipulando os algoritmos do TikTok para que os tecnotextos relacionados e conteúdos sugeridos se alinhem ao tópico mais recente e relevante. No exemplo 3, temos a captura de tela que mostra 4 vídeos distintos, mas que foram filtrados pela indicação de pesquisa. No vídeo 1, no canto superior esquerdo, temos o apresentador Neto falando de um suposto vídeo dele ao lado do Datena e do Boulos, que foi divulgado no ano de 2023, não tendo ligação direta com o acontecimento do dia 15 de setembro desse ano. Os outros 3 vídeos não tiveram a participação do Neto, mas falaram sobre a temática do acontecimento, né, do Datena, da cadeirada lá no Marçal. Isso reflete um comportamento digital no qual a audiência influencia ativamente a maneira como as informações são organizadas e oferecidas, o que amplia o impacto da entrevista e gera uma conversa mais ampla na esfera pública, mas com um nível de controle que foge tanto ao entrevistado quanto ao ecossistema. Essas explicações aqui mais, Marizinha, são a respeito da caracterização desse tipo de hiperlink, que ele vai aparecer, que são hiperlinks que a gente nunca, pelo menos até agora, a gente nunca viu, né? E são hiperlinks feitos pelos usuários da plataforma. Os usuários da plataforma, eles têm sempre acesso a esse tipo de ação, né? Eles podem fazer essas pesquisas que vão ser difundidas em uma sentença que vai aparecer para outros usuários, conforme a pessoa vá navegando e vá tendo interesse nessa temática. Eu consegui responder a senhora? Tá ótimo, Marinha. Pode se caminhar para o encerramento. Tá. E aí eu trouxe outro tipo de hiperlink, já que é um hiperlink que aparece com letras amarelas. Esse hiperlink, ó, vou clicar no coração de vocês.
Então, todos os vídeos que vão aparecendo, todos os tecnotextos que vão aparecendo após essa clicagem, são vídeos fiéis à temática que no aparece coração de vocês. no Groove, Show da Glória Groove no Rock in Rio. Então, todos os textos, todos os tecnotextos, eles são necessariamente sobre a Glória Groove no Rock in Rio. Aí aqui, deixa eu ver aqui. No coração de Pronto. Nossa, não tá assim. No exemplo anterior, né, a gente também tem essa questão da indicação de pesquisa, acompanhada de uma seta ascendente em letras amarelas, algo também que ocorre devido à alta frequência de pesquisas realizadas pelos usuários da plataforma. Assim como lá no exemplo do Flow, né, a funcionalidade desse recurso também é integrar o leitor ao tema do tecnotexto, mas de forma mais fiel, sem desvirtuar para outro assunto. Então, conforme você vai navegando no TikTok, não vai aparecendo outros tecnotextos que não sejam relacionados à Glory Groove no Rock in Rio, certo? Isso aqui foi um exemplo desses dois tipos de hiperlinks que, para mim, saltaram aos olhos, tá? Essa sugestão é verificada e disseminada pela própria plataforma do TikTok, fazendo com que o outro traço surja, que é o traço da relacionalidade, característico por elastecer e admitir que outros enunciadores estejam falando sobre a mesma temática. Porque os outros perfis, né, que vão falando sobre a Glória Groove, sobre ela no Rock in Rio, vão aparecendo como sugestão também de vídeos lá, como a gente viu no exemplo aqui. Eu trouxe outro exemplo também, gente, mas é um hiperlink por comentário. Eu não sei se eu vou ter tempo. Eu queria ouvir vocês sobre esses dois que eu trouxe. O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam? Se está dentro aí, né, do que eu tô. Se vocês acham pertinente eu trazer nessa pesquisa. Queria também ouvir um pouco sobre vocês, sobre isso. Eu falo sobre esse. Pode falar, Marininha, vai. Pronto. Então, gente, eu trouxe outro exemplo que também está em alta no TikTok, que é sobre o caso envolvendo aí o marido da Beyoncé e outros rappers aí. Então, o exemplo 4, ele apareceu para mim dessa forma lá no TikTok, tá? Ao clicar aqui, ó, nesse balãozinho aqui de comentários, me apareceu isso aqui, ó. Que tem a Rihanna, né? O que tem a Rihanna, o que tem a Rihanna, faz um vídeo explicando. Aí vocês estão vendo que aparece uma miniatura aqui logo abaixo, né? E essa miniatura, ela vai. Como se não bastasse isso, o Jay-Z tem uma amizade de mais de 20 anos com o Diddy. Sempre houveram suspeitas de que o Sean poderia ser o mandante da morte do Tupac. Deixa eu ver se eu consigo aqui adiantar o Acho que vídeo. diferente do R. Kelly, o Diddy pode ser mais prejudicial para o Jay-Z. A polícia já pegou muita filmagem e Vai parece que falar existe sobre todo ainda o mais contexto material. do vídeo, O tá? Jay-Z vai ser o próximo a cair. No início da carreira, o Jay-Z... A descoberta da Rihanna é considerada estranha e suspeita. Aparentemente, quando tinha 16 anos, a Rihanna ficou sabendo. E aí, depois que eu clico, né, nessa miniatura aqui, eu vou lá pro vídeo, né, onde o menino pergunta o que é que tem a ver a Rihanna, e ela faz um vídeo explicando o que é que a Rihanna tem a ver com, com toda essa história aí desses rappers e tudo mais. Isso aqui é só contextualizando sobre o que é que acontece, tá? E aí eu falo aqui, né? Como continuação do exemplo 5, um comentário feito pelo WX no vídeo em que a Joana explica a amizade dos rappers, questionando o que a cantora Rihanna tinha a ver com isso, né? Com o caso da prisão do Diddy. A influenciadora explica que o rapper e produtor musical visitou lá Barbados, viu que e aí a Rihanna soube, fez uma audição com ele, e no dia seguinte, ambos viajaram para os Estados Unidos para que ele, né, esse rapper aí que foi preso, apresentasse a Rihanna ao Jay-Z. Só que acontece o quê? Que a Rihanna tinha 16 anos na época, e aí começou o boato, né, de que ela teria sido traficada. Podemos observar que abaixo do comentário temos uma miniatura, que ao clicarmos nela, somos direcionados para o vídeo qual a influência explica o motivo de Rihanna estar sendo envolvida como uma das vítimas desse rapper que foi preso. Notamos que, no destaque laranja do lado superior à esquerda, temos a presença do comentário, feito no exemplo 5, em formato de tag clicável, acompanhado da foto e do user do perfil do WX, assumindo outra forma de hiperlink.
A funcionalidade desse modelo é conectar o atual tecnotexto com o texto primeiro, diferentemente dos exemplos 1, 2 e 3, que o texto primeiro, né, dessa outra temática, tem a presença do traço da relacionalidade, tendo em vista a sua relação com o comentário postado em uma outra publicação. O que, além de interligar, também relaciona e deslineariza, porque de forma você vai ficar clicando, né, nesses comentários, nessas tags, para ir vendo os vídeos, por direcionar o leitor para uma outra explicação, mas que está dentro do contexto, né, da prisão e tudo mais. Acreditando que esse tipo de hiperlink sugere uma relação de continuidade, além de atuar como uma conexão para o conteúdo previamente produzido. Essa questão da caracterização dos hiperlinks, eu mantive ela desde quando a professora Mônica viu os meus objetivos, porque são outras formas, né? Se a gente for ver esse hiperlink clássico, que são letras azuis, né? Esses outros aí que eu estou trazendo são outras formas, que eles também servem como hiperlink. Então, é por isso que eu mantenho esse meu objetivo de fazer essa caracterização deles, tá? Então, as considerações finais, tá, que eu tenho até agora. Portanto, dos principais recursos que evidenciam esse traço da tecnodiscursividade, em especial a deslinearização e a previsibilidade, é o uso do hiperlink. Ao interligar diferentes textos e fontes, o dado fenômeno oferece ao leitor a possibilidade de traçar caminhos imprevisíveis, explorando informações de maneira não linear. Consequentemente, isso reflete de forma direta nas características dos textos nativos digitais, uma vez que a interação entre o autor e o leitor se expande, o que permite novas formas de uma construção colaborativa ou de uma leitura que mexe com o imaginário, o que desafiam as estruturas tradicionais de textos fixos e lineares. Isso aqui pode mudar a partir das concepções que a gente teve hoje, tá? É só o que eu consegui, né, deter durante esse processo de escrita. Trouxe aqui minhas referências, e aí eu tive um minuto aqui para agradecer a todos vocês, tá? Em especial a professora Mônica, foi uma pessoa que me abraçou, que me deu toda a oportunidade de fazer eu chegar aqui. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui apresentando no protesto, pesquisando. E ano passado ela me deu a oportunidade, juntamente com a Marizinha, né, de conhecer tanto a professora Wanda quanto o professor Rivaldo, que eram duas pessoas que eu tinha o sonho, assim, de conhecer pessoalmente. E aí o meu segundo sonho, que foi também idealizado por ela, que foi apresentar fora do Ceará, né? E aí eu fui com o meu amigo, que ele não pode estar aqui hoje, mas ele me deu muita força. E também eu agradecer à professora Wanda, que lá no dia da defesa da MAI, ela falou sobre hiperlinks, né, para falar sobre a defesa da MAI, sobre o que a MAI tinha evidenciado lá na defesa. E a professora Mônica olhou para mim, né, tipo assim, ó, a gente já tinha ela na banca e ela vai ser uma peça primordial na construção da sua dissertação, né? Então, agradeço demais a professora Wanda por ter me abraçado, né? Tá sendo aí meu ombro, ouvidos, mãos, para que eu continue aí nessa batalha aí de finalizar esse mestrado, tá? Então, agradeço também a vocês que me ouviram, né, e que estão aqui para contribuir com a minha pesquisa. São pessoas que eu amo muito e que eu considero bastante. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada a você, Marininha, tão linda. Vai fazer um projeto muito bom, viu? Não tenho dúvida quanto a isso, viu, Marininha? Muito obrigada. A Alena tinha levantado a mão para falar. Foi muito boa a nossa discussão hoje. Abre o microfone, Alena, abre o microfone. Marina, eu queria te parabenizar, o teu trabalho com certeza é muito importante, muito interessante, né, e inédito. Até a gente vê, assim, que a Semer falou muito pouco, tu tem muito mais para dizer do que a Semer, né, e então não tem que ter medo de dizer nada, porque várias vezes o Cecel tem medo, diz, não tem que ter medo, porque eu acho que está no caminho certo. Eu tenho vários palpites pontuais, mas agora, né, chega, já foi demais por hoje. Mas, basicamente, essa questão das funções, dos hiperlistar, eu acho que isso responde um pouco àquele início lá que a gente falou, né, Marisa,
de qual seria o teu objetivo no teu trabalho, de ver a função textual dos hiperlinks. Isso seria um modo de abordar os hiperlinks a partir da linguística textual, né, de perceber o que tem lá de textual nos hiperlinks. Então, acho essa descrição de vários tipos de funções de hiperlinks é bem bacana, muito bacana mesmo. Muito obrigada, professora Helena. Depois, se a senhora puder me passar essas pontuações que a senhora pensou também, eu agradeço muito. Muito obrigada, viu, gente? Maito, pode parar a gravação? Deixa, Marizinha, deixa eu Sim. também aqui Sim. parabenizar a Marina e falar do meu contentamento, então, de estar junto com você, Marina, nesse processo, respeitando muito o seu percurso, respeitando muito o que você já trouxe, tem um repertório riquíssimo de orientação da Moniquinha. E como é que a gente, então, aí, com a ajuda de hoje, depois da banca, que vai logo acontecer, como é que esse projeto vai ficar cada vez mais, vai ganhar corpo, vai ganhar músculo e vai ganhar muitos significados, né? Então, assim, você mudou recentemente o seu corpus, eu acho que o corpus, como é que ele é, o que é que ele diz, para onde ele vai te levar, isso são coisas que a gente vai conversar, mas, assim, acho que você tem aí um objetivo que vai contribuir muito para os estudos do texto, nesse contexto todo tecnológico, que é pensar. Os links de hoje não são mais, pensando no ambiente da rede, não são mais os de ontem. Como é que eles são e para onde eles apontam funcionalmente? Recorrendo e ressaltando e deixando em primeiro plano, acredito, o que é que a linguística textual tem em termos de contribuição para essa resposta que você vai dar. Então, assim, um beijo grande no seu coração, muito obrigada, viu? Muito obrigada, professora. A gente vai conversar. Vamos sim.